O dia mais violento da história. Nas últimas 24 horas, veja só, 18 pessoas foram assassinadas aqui em Goiânia e na região metropolitana. Só na chácara do governador, um casal foi morto a tiros e um amigo das vítimas acabou saindo também ferido a tiros. O repórter Lucílio Macedo mostra para você todos esses crimes agora. Acompanhe. Assim amanheceu o setor chácara do governador em Goiânia. 2 pessoas mortas a tiros e uma gravemente ferida encaminhada ao hospital. Segundo a polícia, um carro parou e começaram os disparos. Miriam Barros Guimarães, de 40 anos, morreu na rua DF-19. Já Evaldo da Silva, que estava com Miriam, tentou fugir, mas foi seguido e morto na rua DF-20. Mário Heleno Rodrigues, também do grupo, foi ferido e encaminhado ao Hugo. Até agora, ninguém foi preso. Passou um veículo efetuando disparos, né? E logo que a gente chegou já isolamos o local, mas ninguém quis falar mais detalhes. Foram as 24 horas mais violentas na Grande Goiânia dos últimos tempos. 18 pessoas assassinadas, 15 na capital e 3 em Aparecida. As mortes começaram na madrugada de quinta-feira. A primeira vítima, Raimundo Pereira, morreu espancado nesta casa no residencial Goiânia Viva. Segundo a Polícia Militar, ele era usuário de drogas e foi morto por causa de um acerto de contas. O segundo homicídio também aconteceu no setor Goiânia Viva. A vítima, Sérgio Teodoro, cabo da Polícia Militar. Ele foi morto a tiros em frente ao terminal do bairro, depois de ser vítima de uma tentativa de roubo. Entre as 10h20 e 11 horas da noite de ontem, 7 pessoas foram brutalmente assassinadas. No Jardim Novo Mundo, 2 pessoas. Michael Marlon da Silva, 19 anos, foi morto a tiros na porta de casa. Às 10h20 da noite, 20 minutos depois, Michel Messias, que estava em um bar do bairro, na Avenida Uruguaiana, também foi alvejado e morreu. No bairro Lorena Park, um triplo homicídio. Os 3 rapazes receberam vários tiros, segundo a Polícia Militar, por conta de um acerto de contas. No setor Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia, um casal que comemorava o Dia dos Namorados neste bar foi morto a tiros. Tiago Silva de Jesus, apenas 20 anos, morreu no local. Já a namorada dele chegou a ser atendida pelo SAMU, mas morreu em um cais. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Outras pessoas foram mortas a tiros nos seguintes bairros em Goiânia: Vila Romana, Vila Mutirão, bairro Amin Camargo, bairro São Francisco, setor Tancredo Neves, setor Pedro Ludovico. Qual é a explicação para tamanha violência? 18 assassinatos nas últimas 24 horas. Lucílio Macedo, você está com quem para nos responder isso? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Estou com o titular da Delegacia de Homicídios, Dr. Murilo Polatti, que tem uma missão difícil aí. 15 mortes em Goiânia e ele vai coordenar essas investigações aí. O que chama a atenção, pelo menos em 3 casos, aí no Lorena Park um triplo homicídio, na chácara do governador um duplo homicídio, uma pessoa gravemente ferida encaminhada ao Hugo, e no Jardim Novo Mundo outro duplo homicídio. Delegado, muito boa tarde. Há suspeitas que um grupo de extermínio seja responsável por pelo menos a maioria dessas mortes, delegado? Não, nós tratamos com os casos isolados. Evidente que necessita de uma investigação profunda, mais complexa, mas nesse momento excluímos essa situação. Na maioria dos casos, qual a motivação desses crimes? Nós temos vítimas usuários de drogas e acreditamos que tenham suas vidas ceifadas em razão de alguma desavença com traficantes, mas foram muitas ocorrências, foram situações diversas que causam um pouco de complexidade e preocupação para nós da Delegacia de Homicídios, que nunca tivemos tantas ocorrências num único dia. A gente sabe que até agora ninguém foi preso. Agora, como que a delegacia, são muitos casos, delegado, são 15 casos. A delegacia tem estrutura para investigar todos? Como que a delegacia deve fazer, ter uma força-tarefa programada? Bem, ciente dessa situação, nosso superintendente de Polícia Judiciária, inclusive, compareceu aqui na Homicídios, o doutor Deusni, e todas as equipes da gerência de inteligência da Polícia Civil também se deslocaram para cá. Nós já dividimos algumas ocorrências para essas equipes, justamente para apoiar sabedores que nossa estrutura não está da forma que desejávamos. Nós não temos tantos investigadores e, principalmente, em relação a esses casos, todos num único cartório, que é responsável, é a delegada doutora Silvana. Delegado, boa tarde ao senhor. Boa tarde, delegado, o senhor está falando que realmente são casos isolados, mas a gente percebe o seguinte: a violência vem crescendo.
o número de homicídios também, principalmente aqui em Goiânia, ele não para de crescer, não reduziu. Quer dizer, isso não é um reflexo também seria uma continuação desse tanto de homicídio que a gente vem registrando? Olha, Júlia, é uma situação muito complexa. Nós temos a certeza de que a Secretaria de Segurança Pública tem traçado metas para reduzir esses crimes, mas não esperamos que, num momento desse, de uma situação delicada que enfrenta hoje a Secretaria de Segurança Pública, nós possamos, de uma hora para outra, resolver todos os casos. Sabemos que a Delegacia de Homicídios vem trabalhando com afinco nessas situações e temos cautela para poder passar informações a respeito de cada caso e aí sim poder dizer que um tem vinculação ao outro. Mas causa estranheza no senhor que diariamente está convivendo com esse tipo de crime? Esse número alarmante, 18 assassinatos nas últimas 24 horas? Tem preocupado demais essa situação. Nós enfrentamos aí alguns finais de semana que, com esse número de homicídios, e nós já acreditávamos serem bastante elevados esses números, agora num único dia assustou bastante e preocupou, tanto que a nossa própria diretoria já determinou que nós, como eu posso dizer, acentuarmos as investigações para que as respostas sejam dadas de uma forma mais rápida. Agora, o que chama a atenção é que esses crimes, aconteceram nas vésperas do Jogo do Brasil e depois do Jogo do Brasil, né? Tem alguma coisa a ver com isso, delegado? Olha, acreditamos que apenas o ímpeto de comemoração ou de um uso imoderado de álcool e de drogas possa levaram essas pessoas a cometer esses bárbaros crimes. Vinculação ao jogo, brigas em relação ao jogo, em nenhuma das ocorrências ficou identificada essa situação. Tá certo. Obrigado pela participação do senhor. Lucílio também, boa tarde.